Shalom, irmãos, eu sou o professor Wesley Bori, falando aqui da comunidade Mispahat Adonai. Eu não sei como é a sua experiência com surpresas, né? Porque quando a gente começa a chegar em tempos de festa, a gente começa a imaginar boas surpresas, não é? Que vai ter um presente, que alguém vai se lembrar da gente, que alguém que não aparece há um bom tempo, mas que é importante para a gente vai aparecer, não é assim? Mas ao longo dos tempos, nós, muitas vezes, somos mais surpreendidos com surpresas desagradáveis do que surpresas agradáveis. Muitas vezes, nós até achamos que as surpresas são ruins, mas no final das contas, elas só são desagradáveis, não são gostosas, mas muitas vezes são para o nosso elevo espiritual, ou mental, ou emocional. Na mensagem de hoje, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre um tema muito interessante que eu intitulei de Enfrentando as Surpresas Desagradáveis da Vida. Porque surpresas desagradáveis acontecem a todo momento, infelizmente, né? A Bíblia relata dezenas dessas surpresas. E eu comecei a fazer uma catalogação sobre as mais existentes, para que nós possamos fazer aqui uma introdução nessa nossa meditação. As 5 principais ou as 5 mais citadas surpresas desagradáveis. Imagine que você está andando, está vivendo a sua vida, porque é o que a gente mais ou menos faz, né? A gente vai levando a vida como se ela não tivesse fim ou como se tudo fosse andar daquele sempre jeitinho que você imaginou que seria bom. Mas aí, você pode ter a primeira das surpresas desagradáveis. Pode acontecer que você perca alguém muito querido e seja surpreendido com a morte. Acontece. Nós temos diversas dessas experiências na Bíblia e também com muitos irmãos. Eu já recebi boas notícias, mas também já recebi dessas notícias. Pessoas muito queridas, infelizmente, foi-se. Jó teve uma reação interessante quando recebeu uma notícia dessa. Em Jó 1:21 ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando eu comecei a fazer os estudos relativos a isso, eu comecei a imaginar como deveria ser a reação do crente diante das surpresas desagradáveis, ainda que seja diante de uma mensagem dessa, não é? Alguém morreu, que muito te importa. A segunda coisa mais citada como surpresa desagradável na Bíblia é sobre traição. E muitas vezes nós recebemos notícias dessas de pessoas que nós queremos muito, amamos muito, gostamos muito, mas infelizmente nos trai. Me vem aqui à memória, talvez a traição das traições, né? Quando Judas traiu Yeshua. Mateus 26:47 diz: E aproximando-se de Yeshua, Judas o saudou com um beijo, o beijo da traição. Já pensou que dor, se fosse eu e você, né? O que será que você sentiria ou o que você faria diante dessas circunstâncias desagradáveis? Terceira circunstância desagradável, mais citada: uma doença ou um sofrimento que atinge até mesmo o seu corpo. E quantas vezes nós somos surpreendidos por isso, né? Eu, particularmente, fui surpreendido diversas vezes com isso. Você vai levando a vida e, de repente, é surpreendido com a notícia de que tem algo errado com você.
ou tem algo errado com alguém próximo de você. A Bíblia cita vários casos desses. Lá em Marcos 2, 1 a 12, nos conta a história de um paralítico. Uma pessoa que passava a sua vida querendo cura. E quantas pessoas não estão clamando agora ou buscando agora por cura? Porque dói aqui, porque falta ali, porque maltrata ali, mas é uma surpresa muito desagradável. A quarta surpresa mais citada na Bíblia, de maneira desagradável, é a perda de bens materiais. Talvez você não sofra ou não tenha sofrido por nenhum dos três temas anteriores, mas talvez você esteja perdendo coisas e talvez você esteja sofrendo por essas coisas. Lucas 12:15 nos conta o seguinte relato: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de toda a cobiça, porque a vida de um homem não consiste nas suas posses. Porque muitas pessoas só veem assim, né? Eu preciso ter e não ser. Quinto tema mais citado como desapontamento, talvez o mais dolorido. Quando a pessoa se desaponta com o eterno. Veja, muitas vezes nós olhamos para pessoas e certamente você já se decepcionou com pessoas na igreja. Talvez você já tenha se decepcionado com você mesmo no exercício da fé. Mas muitas vezes você olha para a vida do mundo e se decepciona com as coisas que estão existindo no mundo, com as dores. E há muitas pessoas que perguntam, e eu já vi perguntar, por que Deus permite o que existe por essas dores? Jó também passou por isso, né? Em Jó 3:1, ele diz: então abriu Jó a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, como que se dissesse: por que será que Deus me criou? Para que eu pudesse viver e ver essas coisas. Mas, meus irmãos, embora eu tenha começado essa mensagem falando de surpresas desagradáveis, o ponto alto dessa mensagem não são as surpresas desagradáveis. A questão é: o que você, como filho de Deus, fará diante das surpresas desagradáveis? Existem diversas hipóteses para você fazer isso. E se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você a abrisse em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler aqui um pouquinho sobre a história de um rei que passou por uma dessas surpresas desagradáveis. E como é que ele fez? Nós estamos falando aqui em 2 Crônicas 20, vai do verso 1 até o verso 30, em que você vai ver que o rei Josafá, que era um rei de Judá, ele recebeu uma surpresa desagradável. Josafá estava lá no seu reino, levando a vida aparentemente tudo bem, mas então seus espiões revelam que foi feita uma grande aliança dos inimigos todos ao redor e juntaram um exército imparável, uma quantidade de homens imparável, aparentemente aos olhos do ser humano, com armamentos avançados, aparentemente impossível de ser superado pelo exército que ele tinha, pelas forças que ele tinha. E isso era visto por ele com muito medo. Vendo, portanto, a partir do verso 3, nós temos aqui uma explicação. Então, Josafá teve medo. Eita, talvez essa seja uma coisa que você sinta ou que eu sinta diante de uma surpresa desagradável, como eu
fiz aqui na introdução dessa mensagem. Ele teve medo. Mas o que é que você faria com medo? Porque o texto aqui nos diz que assim que ele teve medo, ele fez uma coisa que é o que o Filho de Deus devia fazer. Continua o texto. Ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. É o que nós devíamos fazer. Mas Josafá não fez só isso, irmãos. Ele acrescentou uma coisa mais interessante ainda. Continua o texto. E ele, como rei, apregoou o jejum em toda a Judá. Então ele falou para o povo, olha, nós vamos ser atacados, provavelmente vamos perder. Há um exército muito grande, mas meus irmãos, é o seguinte, o Senhor nosso Deus pode muito mais. Vamos jejuar? Você já experimentou fazer isso? Diante da sua surpresa desagradável? Porque eu citei apenas 5, mas existem dezenas. Talvez a que eu estou citando aqui não seja a que talvez te alcançou, talvez a que vai te alcançar, mas você já se propôs a enfrentar as surpresas desagradáveis na sua vida, não sozinho, mas com aquele que tudo pode? E mais, não sozinho com Deus, mas ele chamou todo o povo para jejuar. Ele, ao fazer isso, é como se às vezes você não conseguisse juntar toda a igreja. Mas que tal toda a sua família? Ou pelo menos as pessoas que estão próximas de você. Vamos fazer um propósito. A primeira coisa que Josafá fez, meus irmãos, foi pedir socorro ao Eterno. Junto. E ele fez isso conclamando o povo para esse jejum e para um grande culto que está descrito até o verso 7. Um pouco mais adiante, Josafá conclamou esse povo para um culto, em preparação a essa grande batalha aparentemente perdida. No verso 12, Josafá começa o culto. Agora, diante dos seus familiares, filhos, irmãos, parentes, pessoas da sua cidade, pessoas de todo o reino, foram para esse grande culto. E lá, tomando a palavra, ele orou dizendo: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Porque tu és grande, porque tu és poderoso, muito maior do que esse desafio que está se apresentando de maneira surpreendente diante de nós. Josafá fez uma coisa, meus irmãos, linda. Ele foi humilde e reconheceu que grande é o Senhor. Grande é o Eterno. E aí então, ele, junto a todo o povo, no verso 13, ele nos conta o que fez. Todo o Judá estava em pé diante do Eterno, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Meus irmãos, nós também precisamos aprender a orar em família. Nós precisamos aprender a orar juntos. Nós precisamos juntar os nossos diante dos desafios ou das surpresas, ao invés de nos isolarmos. Precisamos dar as mãos
e precisamos clamar, porque quando há unidade da oração, há unidade no propósito de superação. Essa junção vai toda sendo descrita e Deus ouve o clamor dos seus filhos. Porque quando nós clamamos com inteireza de coração, o Senhor ouve lá dos altos céus. E logo em seguida a esse clamor conjunto, o Senhor providenciou que a palavra fosse falada. Verso 14 em diante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Eterno. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, de maneira muito alta. E pela manhã, quando se levantaram, saíram do deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Perceberam o que foi feito aqui? O Senhor mandou a resposta. Mas quando o Senhor mandou a resposta, ao invés de preparar os exércitos, eles prepararam louvores. Meus irmãos, vocês já perceberam como que acontece com uma pessoa que recebe uma notícia má? Elas começam a ficar desesperadas. Outras começam a ficar desesperadas e tristes. As pessoas meio que se desarmam, né? Elas como se olhassem e falassem assim: não há mais nada a ser feito por mim. Mas o que foi feito aqui é uma coisa interessante. Ao invés de desespero, louvor. Você já experimentou fazer um negócio desse quando você recebe a notícia ruim? Ao invés de você olhar para a notícia ruim e clamar e reclamar e ficar triste, louvores. Eu só fico lembrando daquela canção que diz: está doendo? Louve. Não é assim? Porque Deus responde a oração, meus irmãos. O louvor é uma espécie de arma espiritual. O louvor, ele é uma coisa que muda tudo que ocorre no mundo espiritual. E veja o que aconteceu a partir do verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra do Salmo? A sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, eles começaram a cantar.
O que você faria diante de uma circunstância dessa? Você choraria ou você louvaria? É uma coisa muito interessante porque o nosso impulso deveria ser de louvar, mas a nossa tendência natural é de fazer o inverso. Se você abrir a sua Bíblia em Salmos 22:3, você vai ver um dos textos talvez mais conhecidos, mas um dos textos que talvez seja dos mais fortes que existem na nossa Bíblia. Em Salmos 22:3 diz assim: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. Ou numa tradução mais livre diz: Deus habita entre os louvores. Nós precisamos aprender a louvar, meus irmãos, porque se você louvar, então você vai trazer para a batalha o mundo espiritual, o eterno junto com você. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava falando aqui com um irmão na semana passada, de uma história que aconteceu com a minha família, há muitos anos atrás, porque aconteceu com a minha mãe de ter dor no nervo ciático, em 1976. E na nossa cidade não tinha médico. Ela tinha que arrumar um médico em Belo Horizonte, que ficava, eu não sei exatamente, mas mais de 1.000 quilômetros. E ninguém na cidade tinha carro, né? Tinha que ir de ônibus, é um negócio interessante. E nós passamos ali um bom tempo clamando pela vida da minha mãe. E a minha mãe finalmente conseguiu um ônibus e um médico em Belo Horizonte. Mas no dia de pegar o ônibus, infelizmente estourou um cano no meio da rua, a prefeitura abriu a rua, tinha que ir a pé para a rodoviária, e chegando lá na rodoviária, ela chegou 5 minutos atrasado, e o ônibus já tinha partido. Ela voltou para casa, como talvez eu e você voltaria. Ela voltou para casa, meus irmãos, era de manhã, chorando. Ela soluçava. Como Deus pode permitir uma coisa dessa? Depois de todos aqueles louvores, depois de todas aquelas orações, como isso é possível, né? E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e a noite caiu, e chorava, 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 e dormiu assim, soluçando. Quando deu assim umas 3 horas da manhã, havia uma multidão na porta da nossa casa. Várias pessoas, gente com vela, gente com lanterna, um monte de gente, uma multidão lá na porta da nossa casa. E eu sabia que o prefeito estava lá, porque o único carro da cidade era o dele, e tinha o farol aceso. Enfim, meu pai resolveu atender a porta. Quando ele abriu a porta, aquela multidão, na minha visão de criança, devia ter umas 300 pessoas, mas eu realmente não sei, porque na época eu tinha 7 anos, mais ou menos, 6 para 8 anos, alguma coisa nesse sentido. E aí vem o prefeito. Meu pai se chamava Manuel, ele disse assim: seu Manuel, nós estamos aqui porque achamos inaceitável o que aconteceu com a sua esposa. E ele, nós também. Realmente terrível. Sim, mas, seu Manuel, nós queremos dizer que, infelizmente, né, viemos aqui compartilhar da sua dor. Muito obrigado, mas não precisava essa multidão, né? Assim, então, meus pêsames. Assim, como assim? A sua esposa morreu, aí sai minha mãe. Aquela multidão correndo, achando que era um fantasma, até que aquela coisa se acalmasse, talvez uma meia hora depois. Aí que nós ficamos sabendo que naquele tempo as pessoas, quando iam comprar essa passagem, reservava o banco. Mas haviam pessoas que podiam andar em pé. E se a pessoa que comprou a passagem com o banco reservado não chegasse, alguém podia sentar naquele banco. E o ônibus capotou. Morreu só uma pessoa, a que estava sentada no banco da minha mãe. A emoção do livramento foi tão grande que ela nunca mais sentiu dor no nervo ciático.
Mas vocês perceberam o que nós fizemos aqui com a história? Houve um fato anterior ao acidente desse ônibus. A igreja havia se reunido, louvores foram entoados, orações foram proclamadas, vigílias foram feitas. Senhor, ouve o clamor da tua filha, tira essa dor. Senhor, livra essa tua filha do mal. Senhor, promove a cura e o milagre, Senhor. E cantamos. Mas não foi o que aconteceu com Josafá? Josafá, meus irmãos, foi para a guerra acreditando que o profeta estava confirmando aquilo que ele estava clamando, porque as forças deles não eram capazes de resolver aquela circunstância. Os seus soldados não eram capazes. Os seus armamentos não eram suficientes. Não era possível que aquela vitória acontecesse. Talvez como possa acontecer com você. Talvez o seu mercado de trabalho não seja possível, talvez a sua doença não seja possível, talvez a morte não seja possível de ser restaurada, mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que Deus habita no meio dos louvores. E então, nós podemos olhar para isso e dizer, seja lá o que for, que me surpreender, eu louvarei. Porque, Senhor, tu sabes. Seja lá o que for que acontecer, eu clamarei. Seja lá o que for que me surpreender, eu chamarei os meus para colocar o joelho no chão. Seja lá o que for que me acontecer, Senhor, tira de mim a soberba, me põe humilde, porque a Bíblia nos diz que se o meu povo se humilhar, orar, jejuar, o Senhor lá dos altos céus te ouvirá e virá sarar a tua terra. Nós podemos dizer algumas coisas sobre louvores, o que foi dito ao longo dos milênios sobre isso. 4 lições interessantes para você pensar. Quando você louva, você se desliga do mundo e a presença de Deus é liberada por meio dos louvores. Quando você louva, você estará empunhando uma arma espiritual que muda a realidade. A terceira coisa é que Deus é santo, mas Ele também é justo diante do seu povo. Quando você louva, ao invés de você esperar que as desgraças te alcancem, que as coisas aparentemente insuperáveis desta terra vão conseguir passar por cima de você, você tem fé e você declara essa fé de uma maneira contundente, porque você abriu os teus lábios e o seu coração. E isso tem consequências no mundo espiritual e no mundo físico. É o que esse texto nos mostra, irmãos. Olha o que aconteceu nos versos 20 a 24. Diz o seguinte: tendo eles começado a cantar e dar louvores, verso 22, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. E continua verso 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que era apenas corpos mortos. É isso que acontece quando nós entoamos louvores. Meu irmão, se você for surpreendido por uma surpresa desagradável, eu queria fazer uma sugestão para vocês. Essa não é apenas a única sugestão
mas é talvez uma grande sugestão. Ao invés de reclamar, lamuriar e criticar e duvidar do poder do Senhor, louve e ponha o teu joelho no chão. E ao fazer isso, louve humildemente. Que se você for humilde, você vai fazendo uma coisa interessante que você devia estar fazendo todos os dias na sua vida, como a própria palavra do Senhor nos diz, a tempo e fora de tempo. Em todos os momentos, sendo conveniente ou não sendo conveniente, exalte a grandeza do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos fazer de maneira prática é confessarmos publicamente que nós dependemos do Senhor. Porque Ele pode, eu talvez não possa. Porque Ele consegue, você talvez não consiga. Quando você começa a perceber que há surpresas desagradáveis que são aparentemente insuperáveis, você é lembrado sobremaneira que tem alguém maior do que você que consegue superar qualquer coisa. Se há uma terceira lição nesta mensagem da história de Josafá, é que você devia buscar também fazer isso com os seus. Você devia pedir ajuda. Não tenta fazer sozinho, não. Porque provavelmente você estará frágil, mas outras pessoas junto com você, clamando, vão estar em comunhão com você, te dando aquela, digamos assim, convicção maior, talvez, né? Mas principalmente os seus. Você, sua filha, seus filhos, os seus, junte-se com eles, junte-se com a família da fé, mas faça uma coisa ainda mais importante. Confie que Deus responderá, mesmo que a resposta seja não. Mas o que a palavra nos mostra é que quando nós chamamos Deus desta forma e louvamos, crendo antes de tudo acontecer, nós estamos chamando alguém insuperável para essa batalha. Como a própria palavra diz, porque as nossas pequenas, insignificantes dores ou circunstâncias que você vai enfrentar são leves e momentâneas, se você fizer assim.